Para completarmos as figuras de linguagem, vamos falar das figuras de palavras, também chamadas de tropos. Figuras de palavras ou tropos. São as seguintes, as principais, naturalmente. Comparação, metáfora, metonímia, sinédoque, catacrese, antonomásia, também chamada de perífrase, e sinestesia. São as principais figuras de palavras, os principais tropos. Comecemos pela comparação. Estamos aí no nosso livro, na página 112, na página 113, as figuras de palavras. Começando pela comparação. Comparação é a figura que se baseia na relação de semelhança, contendo explicitamente um conectivo comparativo. Então, a comparação é uma relação de semelhança com a presença do conector do elemento comparativo. Por exemplo, impávido que nem Muhammad Ali, na canção de Caetano Veloso. Impávido que nem é um conectivo comparativo. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha. Tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. Tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. Feita uma conjunção comparativa, portanto, aqui nós temos a comparação. Agora é importante saber que metáfora é uma espécie de comparação também, porém é uma comparação abreviada. Na comparação você usa o elemento conector comparativo. Na metáfora você faz uma comparação implícita, faz uma comparação abreviada retirando o conector comparativo. Por exemplo, quando você diz assim, suponha que você diga para sua namorada, tu és bela como uma flor do campo. Nesse caso é uma comparação, tu és bela como uma flor do campo, comparação. Agora, se você chegar para ela e disser, tu és uma flor do campo, aí é uma metáfora, porque você faz essa comparação dizendo que ela é uma flor, que você está querendo dizer que ela é tão bela, tão formosa quanto uma flor. Então, nesse caso, é metáfora. É importante não confundir metáfora com comparação. Nós temos outro exemplo aqui, ainda na página 100, agora na página 114, né? Outro exemplo de metáfora, que consiste, então, em utilizar uma palavra expressão em lugar de outra, por haver entre elas uma relação de semelhança entre o que elas representam, mas sem a presença do conector. Por exemplo, no poema de Fagundes Varela, eras na vida a pomba predileta. O que o poeta quis dizer é que o filho dele era na vida para ele como se fosse uma pomba predileta. Então, tu eras na vida uma pomba predileta. Nesse caso, é metáfora. Comparação contém um elemento comparativo. A metáfora é uma comparação sem os elementos comparativos. E metonímia. Metonímia consiste em empregar um termo com significado de outro, com o qual mantém uma relação de causa e efeito ou de implicação mútua entre o que elas representam. Então, a metonímia também não deixa de ser uma comparação, mas é uma comparação em que há uma relação de implicação mútua, né, entre o que elas representam. Por exemplo, a metonímia pode ser de vários tipos. Existe a metonímia no caso de você usar o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, o agente pela ação. Então, nesse caso, metonímia. Por exemplo, eu leio Ferreira Goulart quando estou triste. Eu não leio Ferreira Goulart. Eu quero dizer que eu leio os poemas escritos por Ferreira Goulart quando estou triste. Então, em vez de usar os poemas escritos por ele, eu digo eu leio Ferreira Goulart. Nesse caso, nós temos uma metonímia usando o autor pela obra. Preciso comprar Bombril e Gilete. Eu não vou comprar necessariamente Bombril e Gilete. Eu vou comprar palha de aço e vou comprar lâminas de barbear. Bombril é a marca, Gilete é a marca, o produto respectivamente. Bombril, uma palha de aço. Gilete é uma lâmina de barbear. Então, nesse caso, eu troquei o produto pelo fabricante. Isso é metonímia. Da mesma forma, se eu disser assim, você é um bom garfo, né? Você come bem, você é um bom garfo. O que eu quero dizer é que você come bem, então você é um bom garfo. Nesse caso, eu estou usando também uma metonímia. Agora, é importante saber que sinédoque, a próxima figura de linguagem, nada mais é que uma metonímia também. Só que a sinédoque se caracteriza por conter uma relação de contiguidade. O todo pela parte, a parte pelo todo. Então, sinédoque, em verdade,
é uma subdivisão da metonímia. O conceito de sinédoque está contido no conceito de metonímia. A diferença é que sinédoque se caracteriza exatamente por essa relação de continuidade, ou seja, de ser o todo pela parte ou a parte pelo todo. Por exemplo, a mão que toca um violão, se for possível, vai à guerra. Na verdade, não é a mão que toca um violão, é a pessoa com suas mãos tocando violão. Se for possível, essa pessoa vai à guerra. Então, nesse caso, eu usei mão, que é parte, para designar o todo, a pessoa. Da mesma forma, no poema de Drummond de Andrade, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. O bonde não passa cheio de pernas, o bonde passa cheio de pessoas com suas pernas pretas, brancas, amarelas. Então ele usou a parte, pernas, para designar o todo, as pessoas. Da mesma forma, quando você diz assim, o governo prometeu pão e teto para os desabrigados. É claro que o governo não prometeu pão e teto, prometeu casa e comida para os abrigados, aí só para os desabrigados. Nesse caso, você usou pão e teto usando a parte para designar o todo. É sinédoque. Então, metonímia é o emprego de um termo com significado de outro, com o qual mantém uma relação de causa e efeito ou de implicação mútua. Por exemplo, o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, o fabricante pelo produto, a ação pelo agente. Agora, sinédoque é uma espécie de metonímia que se caracteriza por ter essa relação de contiguidade, o todo pela parte, a parte pelo todo. Próxima figura de linguagem é muito importante também, chamada de antonomásia ou perífrase, que se caracteriza por ser a substituição de uma palavra por outra que identifique por uma característica que a identifique com facilidade. Então, nós temos aqui antonomásia ou perífrase, eu pulei uma catacrese, depois eu volto à catacrese, mas antonomásia ou perífrase consiste em substituir um nome por uma expressão que o identifique com facilidade. Por exemplo, o milésimo gol do rei do futebol. Todo mundo sabe que o rei do futebol é Pelé. Então, em vez de dizer Pelé, eu usei um termo, uma qualidade que o caracteriza, que é rei do futebol. Nesse caso, é uma antonomásia, também chamada de perífrase. Da mesma forma, quando se diz, esse gol foi feito no maior estádio do mundo. À época, o Maracanã era considerado o maior estádio do mundo. Então, o maior estádio do mundo era o Maracanã. Então, em vez de usar Maracanã, se usou a expressão o maior estádio do mundo. Eu digo assim, eu adoro a estação das flores. Em vez de dizer eu adoro a primavera, eu uso uma característica da primavera, que é a estação das flores. Nesse caso, também é perífrase ou antonomásia. Nós tínhamos pulado o conceito aqui de catacrese, o conceito do exemplo. A catacrese não deixa de ser uma metáfora, mas é uma metáfora muito usada, uma metáfora desgastada pelo uso. Então, como que seria a catacrese? Você diz assim, para a receita, separe 2 dentes de alho e uma cabeça de cebola. Ora, alho não tem dentes, cebola não tem cabeça. Então, por falta de uma palavra que designe aqueles pedacinhos do alho, se usa a palavra dente, dente de alho. Por falta de uma palavra que caracterize o formato de uma cebola, se usa cabeça de cebola. Então, nesse caso, é uma metáfora desgastada pelo uso catacrese. Então, cuidado, comparação contém elementos comparativos. Metáfora é uma comparação sem os elementos comparativos. E a catacrese é uma metáfora desgastada pelo uso. Da mesma forma, um outro exemplo de catacrese, você diz assim, eu enterrei a agulha no dedo. Ora, enterrar significa colocar na terra. Quando você diz enterrei a agulha no dedo, por falta de uma palavra que designe colocar uma agulha no dedo, você usa enterrar. Nesse caso, se usa uma catacrese. Da mesma forma, eu vou embarcar no voo das 7. Eu não vou embarcar num avião. Embarcar significa entrar num barco. Por falta de uma palavra que designe entrar num avião, se usa embarcar no avião, embarcar no ônibus. Nesse caso, é catacrese, uma metáfora desgastada pelo uso. A próxima figura de linguagem que nós temos aqui, já falamos de antonomásia,
E a última, né, sinestesia. Sinestesia que se caracteriza por mesclar numa expressão sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. O ser humano é dotado de 5 órgãos do sentido, né? Audição, visão, paladar, olfato e tato. Quando você mescla expressões, numa expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido, está usando essa figura de linguagem chamada sinestesia. Por exemplo, uma canção de Caetano Veloso, a áspera luz laranja, áspera, está relacionado com tato, luz está relacionado com visão, então ele mescla áspera luz, está mesclando sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido, áspera, tato e luz, visão. Então, nesse caso, é uma figura de linguagem chamada de sinestesia. Da mesma forma, avante poeta com seus claros barulhos, quebrando a harmonia dos versos, seus claros barulhos. Claro, é uma sensação percebida pela visão, barulho pela audição. Eu estou mesclando na mesma expressão sensações percebidas por visão e por audição. Nesse caso, é sinestesia. Essas são as principais figuras de palavras, principais tropos da língua portuguesa. Comparação, metáfora, metonímia, sinédoque, catacrese, antonomasia ou perífrase e sinestesia. É muito importante que você saiba que as figuras de linguagem podem ser desses 4 tipos diferentes. Figuras de som, figuras de sintaxe ou de construção, figuras de pensamento, figuras de palavras. Dentro de cada um desses tipos, nós vimos as principais figuras. Procure exercitar, procure familiarizar-se com essas figuras de linguagem.